Olá, minhas admiráveis! Sejam muito bem-vindas! Estamos hoje começando o terceiro episódio da nossa quarta temporada. Gente, que maravilha, hein? Já estamos na quarta temporada e hoje vai ser maravilhoso porque nós temos um convidado super especial, extraordinário, um homem de Deus que vai trazer muito ensinamento para nós, contar história, a gente vai sorrir, vai ser muito animado aqui hoje. E eu estou muito, muito feliz. Eu sou Esli Barros, host desse podcast, e estamos começando o Pod Admiráveis. Gente, o meu convidado hoje, ele é filho caçula dos meus apóstolos amados, Maria Rita e Divino, que eu amo demais. Ele é esposo da Kezinha, é pai da Aninha e da Bianquinha. Ô, gente, não vai falar Bianquinha, mas da Bianca. A Ana também tá do mesmo tamanho. Já tá grande. Mesmo tamanho. E eu estou aqui com o apóstolo Sérgio Paulo Guimarães. Seja muito bem-vindo, apóstolo. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Você sabe que eu estava orando e perguntando, será que um dia eu vou ser tão admirável que eu possa estar nesse podcast? Ai, meu Deus. Ai. O senhor já chega aqui fazendo graça. Eu sabia. Não, mas é sim porque eu admiro você sabe disso. A admiração que a gente tem pelas pessoas, ela é pelo compêndio do conhecimento que a gente tem delas. Então, como eu te conheço já há muito tempo, e eu vim acompanhando a sua formação, o seu desenvolvimento espiritual, desenvolvimento como mãe, como esposa, desenvolvimento como empresária, como empreendedora. E tudo tem dado muito certo porque eu vejo em você o desejo de crescer. Amém, Existem duas coisas que a gente precisa entender na vida. A gente pode decidir, o poder da decisão está na gente. Ou a gente decide fazer, ou a gente decide ver os outros fazer. É verdade. Né? É verdade. E você decidiu fazer. Fazer. Não vou ficar parado esperando, Vamos embora, vamos para frente. Eu sempre falo, vamos fritar. Né? Vamos para frente. E aí, é muito gostoso estar aqui. O privilégio que maravilha, é meu, apóstolo. né? Eu estou muito feliz com a presença do senhor. Já queria vir várias vezes, mas esse tema sobre propósito é muito pertinente, porque a gente quer que, através das histórias dos nossos convidados, as nossas seguidoras, as nossas admiráveis, sejam inspiradas a crescer também, a prosperar, a se desenvolver. E fala, gente, eu preciso também encontrar o meu propósito, eu preciso viver isso, né? Eu preciso fazer, executar, não ficar só olhando os outros fazerem, né? Então a gente quer despertar aqui essas mulheres a viverem o que Deus chamou cada um para fazer. Porque cada um de nós tem um propósito. Sim. Não é verdade, apóstolo? O entendimento disso é necessário. A primeira coisa que a gente, antes de entender o propósito, é a identidade. Né? Isso. Quando eu tenho uma identidade, eu sei o meu propósito. É verdade. Então, muitas pessoas, eu sempre falo, não precisa copiar ninguém. Não. Seja a sua melhor versão. Isso, né? isso mesmo. O que a gente precisa é ser o melhor da gente, porque não é disputando com ninguém, você não precisa pisar nos outros. A maioria das pessoas pisam nos outros para tentar subir e sempre caem, porque não vão ter mais supedâneo nem suporte. Mas o que a gente precisa é entender que propósito é aquilo que Deus nos chamou para fazer. Uau. E a gente vai sempre viver o melhor quando está no propósito. Então, uma das coisas mais legais que eu vejo de estar no propósito é que eu sempre quis algo muito, muito diferente do que eu faço hoje. Calma aí, apóstolo. Calma, porque o senhor já está entrando aí. Eu sou assim. Calma. Fritando. Vai fritando. Espera aí que eu quero saber tudo isso, tá? Mas antes da gente entrar nesse tema aí, nesse assunto específico, eu quero só deixar alguns avisos. Vai lá. Porque eu preciso, passar para as nossas admiráveis alguns avisos. Gente, eu quero que você entenda o tanto que é importante você curtir, compartilhar, mandar esse vídeo para as pessoas que você conhece, porque assim a gente cresce, alcança mais pessoas e mais pessoas são abençoadas através desse conteúdo. Então, se você quer nos abençoar, manda esse conteúdo hoje naquele grupo da família, siga aqui o Pod Admiráveis no YouTube, nos siga também no Instagram.
E me siga também nas minhas redes sociais, Esli Barros. E eu quero também dizer que esse podcast é patrocinado pela Carmen Steffens, do Aldeia Mall. Uma loja muito maravilhosa, de muito exclusividade, luxo, conforto para mulher, para você. E lá nós temos peça de tudo, né? Pra não é só para mulher, também. tem para homens. Para adolescentes. Para adolescentes, tem para tudo. Então você é minha convidada para estar pra lá família. Comigo, para toda a sua família. Isso mesmo. Isso aí. mesmo. Após, vamos entrar com tudo, então? Vamos, porque eu tô querendo saber, tem muita história pra gente contar hoje. Você sabe que eu queria compartilhar com você hoje? Algo que ontem eu estava estudando, e para mim foi tão forte isso. Quando você fala de propósitos, eu estava estudando sobre o morcego. Uau, morcego. Morcego. Você sabia por que morcego dorme pendurado? Não. É tão forte, né? A gente não para pensar. Porque o morcego ele tem a capacidade de voar, mas ele não tem a capacidade de decolar. Ele não sabe sair correndo, bater asa e voar. Ele tem que ter uma queda livre para pegar velocidade, as asas pegarem suporte e ele voar. Nossa, olha que forte quando você vê qual é o propósito dele, qual é o objetivo, como é que o morcego foi feito para quê? Ele foi feito para voar, ele voa, porém todos os outros sabem decolar e ele não. Isso poderia ser o maior defeito, a maior dificuldade, e ele torna uma queda algo super forte. Então, olha que forte. Você, às vezes, acha que não. Por exemplo, quando ele cai de noite, para ele voltar a voar, ele tem que pegar as garras, subir, pendurar, soltar e voar. Então, o que a gente pode entender com isso? A gente tem propósitos, e os propósitos são feitos por Deus a nós. E muitos de nós, às vezes, se sente deficiente no seu propósito, a ponto de achar que não consegue cumprir o propósito porque se acha, não consegue decolar. Não consegue decolar. Eu não consigo, essa parte aqui eu não sei fazer. Deus já providenciou para nós uma forma, tudo. Meu Deus, e se for necessário você descer para subir, que Deus faça isso com você e te leve a entender o seu propósito, a ponto de você não deixar o propósito sair porque você acha que é deficiente. Não, Deus nunca fez nenhum propósito sem que Ele já tenha providenciado a capacitação. Nossa, é muito forte. Então, né? É muito forte. Quando a gente entende isso. Aí eu vou entender isso como? Na minha vida. Aí eu posso trazer a minha vida aqui, porque é muito forte esse negócio de chamado, né? A gente fez direito, você sabe, né? Curso de direito, eu tenho curso de teologia, tenho curso de direito, quero fazer mais uns 2 cursos ainda, bacharelados. Eu gosto de estudar, eu não gosto de ficar parado. Porém, o que eu fiz do direito, por quê? Porque o nosso ambiente também, às vezes, quer determinar o nosso propósito. Muitas pessoas dizem que são produtos do meio. Do meio. Não é isso? E aí, quando você se acha produto do meio, você muitas vezes incorre em erros. É verdade. Porque você não busca o seu real propósito, mas você busca... viver o que o meio ali te beneficia, te proporciona, o que é mais fácil. Mais fácil. Então, facilidades do que propósitos. É verdade. E as facilidades, elas têm prazos determinados. Os propósitos não, eles são eternos. Você deixa legado. Quando você vai por facilidades, até quanto você tem facilidade, tudo bem, cortou a facilidade, acabou. Apóstolo, me conta aí. Vamos começar bem dessa parte que o senhor falou. O senhor falou que fez direito por causa do ambiente. Sim. Antes disso, lá na sua infância, lá quando você era criança... Sempre lindo, desde criança. Amém. Apóstolo, qual era o seu maior sonho? O que você sonhava de ser quando você cresceu? O que você queria ser? Qual era o seu maior sonho? A gente tem aqueles nossos ídolos, né? A gente tem aqueles que a gente é fã. Eu sou fã, eu gosto. Então eu admirava o meu pai. Eu sempre fui um admirador do meu pai. Por quê? Meu pai, ele não é um homem belicoso, ele não gosta de guerra,
Ele sempre foi de acordo, ele sempre foi de apaziguar, de paz. O ambiente que ele está é aprazível e nunca é um ambiente que você fica tenso. Ele sempre sabe trazer uma descontração. Então, eu sempre admirei isso. E a gente sempre foi colocado. Para você ter uma ideia, a gente mexe tanto com todo mundo que eu entrei aqui mexendo com todo mundo. Não é? Mas não é uma coisa para desmerecer, mas sempre para trazer uma boa comunhão. Por quê? Existe uma frase que eu carrego comigo que é: a menor distância entre duas pessoas é o bom humor. Isso mesmo. Não é? Então, eu anoto tudo, tá? Porque depois eu quero anotar essas frases para depois eu aprender e aplicar na minha vida. A menor distância entre duas pessoas é o bom humor. Por quê? Toda pessoa mal-humorada, ela fecha portas. É verdade. E você tem a decisão de ser bem-humorado ou mal. Você que importa o que você quer fazer. Então, se você decide ser bem-humorado, você vai buscar um ambiente bem-humorado. Você vai criar esse ambiente. Papai fazia sempre assim. Eu entendi isso porque se você conta uma piada das mais engraçadas para alguém e ela não ri, fecha a cara para você, você não precisa falar mais nada para ela. Não, você não quer nem conversa ela mais. Ela não vai nem... Agora, quando você faz a pessoa sorrir, você pode trazer conceitos que ela vai receber. Já se abriu. A gente vê isso, por exemplo, na Bíblia. Deus é muito legal, né? Eu posso contar isso aqui de Moisés. Cara, Moisés era gago. Deus é bem-humorado, chamar um cara para ser interlocutor do povo de Deus, para tirar mais de 3 milhões de judeus do Egito e chama um gago para conversar com o faraó. Eu sempre digo, ele estava querendo tirar onda com o faraó, não era nem o Moisés. Na verdade, o Moisés era gago e falou: faraó que se lasque. Vamos ver agora o que ele vai fazer. Vai ter que tirar meu povo de lá. Na verdade, quando Deus faz isso com Moisés, o Moisés, ele mesmo disse, Deus... Eu sou gago, tartamudo. Como é que eu vou fazer isso? Eu sou, quer dizer, nós estamos falando de propósito. Deus falou, seu propósito é tirar meu povo do Egito. Ele disse, eu sou gago. Deus falou para ele, deixa eu te falar, você sabe quem fez os olhos do cego? Você sabe quem fez os ouvidos do surdo? A boca do mudo? Eu que te fiz. Deixa eu te dizer, do jeito que você é, dispõe-te, porque eu vou te usar do jeito que você é. Fui eu que te criei assim. Olha que forte isso. Hein? Não é legal? Muito. Agora, com bom humor, porque chama um gago para ser interlocutor. Assim como quando a gente olha Jesus cuspindo no chão, fazendo barro, melando o olho do cego. Quem estava do lado falava, se fosse de mim, ele não fazia, porque eu estou vendo, né? Ele não estava vendo, fez lá o barrão com cuspe, colocou, o cara foi lá e ficou curado. Sempre com bom humor. Jesus sempre tratava as coisas com bom humor. Eu aprendi isso com o papai. Papai é um retrato de Deus para mim na terra. Então, ele é um homem super bem-humorado. E eu disse, eu quero ser assim como ele é. Então, o papai é um advogado super bem-sucedido. Em Maringá, no Paraná, um escritório com mais de 3.500 ações. Nossa, era o maior escritório. Pronto, com 14 anos, eu fui fazer a minha iniciação no escritório. Eu fui de office boy a assistente do papai. Que legal. Primeiro eu comecei em casa trabalhando, sendo o engraxate do papai e o jardineiro lá de casa. Eu estou falando isso aqui para você, porque você vai entender o que eu vou falar depois agora, o que aconteceu comigo nos Estados Unidos. Mas eu aqui, com 8 anos de idade, eu cortava o jardim de casa, eu aparava as samambaias, eu colocava tudo no seu lugar e eu ganhava a minha mesada. Depois eu fui para o escritório. Aí começou, porque quando você sai do ambiente de casa, é um ambiente de proteção. Esse trabalho era o apóstolo divino falou, você só vai ganhar esse valor se você fizer isso. A mesada, se você trabalhar assim, assim, assim. Eu falei, tá comigo. Porque eu exigi dele. Eu falei, pai, eu não quero ficar aqui dentro de casa, eu quero ganhar dinheiro. Eu, de 8 anos. Papai falou, eu já fiz caixa de engraxate, já engraxei na rua. Que legal. Quando eu era pequenininho. Eu queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro. Eu era empreendedor. Eu queria ver a coisa. Eu queria comprar minha camiseta, eu queria comprar meu boné, eu queria comprar meu skate. Então eu vou fazer. E o que eu fiz? Pai, o que eu vou fazer? Ele falou, não, então você engraxa meus sapatos cromo alemão. Não pega um sapato cromo alemão, que hoje é difícil de ver. Mas um sapato cromo alemão, ele é assim, é uma fortuna. Eu acredito. Entendeu? E aí, quem engraxava tinha que fazer bem feito. Então eu era o engraxate. Tinha que fazer
Deixar você brilhando. tem que saber, tudo que você for fazer, faça como para Deus. Com excelência. Como para Deus, a Bíblia diz. Então, eu vou fazer não é para qualquer um, não. Quando você sabe que vai encontrar uma autoridade, você vai de qualquer jeito? Não. Você se prepara, você está ali. Então, eu vou fazer. E eu lembro, então, que eu fiz isso, e aí eu fui para o escritório. Agora, quando você sai do ambiente de casa, você sai do ambiente de proteção. Isso é necessário. Quando a gente sabe que os filhos têm propósito, a gente precisa não tentar protegê-los da vida. Senão a gente vai criar filhos mimados que não sabem ouvir não. É verdade. Sabe o que o papai fez? Me jogou no escritório e falou, cuidem dele, para eu trabalhar. A função dele vai ser office boy. Eu comecei como office boy. Sabe o que o secretário, o tesoureiro, o contador que trabalhava dentro do escritório fez? Me chamou, e eu doido para trabalhar. Você chega assim, o que mandar eu fazer, eu vou fazer. Porque eu tenho que fazer bem. Me trouxeram, sabe o quê? Carbono. E falaram, lava no tanque o carbono. Você sabe o que é carbono? Eu sei. Aqui lava, põe para secar e traz depois. Eu fui lá atrás, peguei carbono só para sacanear, para avacalhar. Isso é... Lavar. Porque hoje o povo não sabe, mas é um papelzinho que a gente colocava assim embaixo da folha para replicar. Então, se ele lavado, não servia para nada. Não servia para nada. A minha mão chegou suja, roxa. Toda roxa. Igualzinho aquele azul de metileno que você faz. Gente, eu cheguei com a mão toda suja. Aí começaram a tirar foto de mim e rir. Olha o filho do dono do escritório. O filho do advogado está passando por trote. É como um trote de escritório. É tipo um trote. Mas assim, o que isso me fez? Eu podia ter escolhido nunca mais voltar para o escritório ou levar de boa e falar, um dia eu ainda pego alguém num trote, alguma coisa. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que superar as suas limitações, as suas dificuldades. Então, esse foi... Pensa, um menino de 14 anos com a mão toda roxa. Porque a gente fica com vergonha. Passou um traje, fica com vergonha. Lógico. Não deixar a vergonha, o medo, a humilhação te paralisar. Porque o propósito é maior. Deus do céu, o propósito é maior. Eu quero muito mais esse trabalho do que a vergonha de estar nele e os outros rirem de mim por um dia. Eu vou ficar aqui a vida toda, eu vou crescer. Tem um projeto para a minha vida. Então, isso é muito legal. E um dia, eu me lembro que o sócio do meu pai era o escritório maior da cidade. Eles eram muito bem conceituados, sempre foram. E o sócio do meu pai estava passando e ele pediu alguma coisa para alguém. Eu ouvi, fui primeiro e trouxe. Uau. Quando eu entreguei para ele que eu estou saindo, eu escutei assim, esse moleque é bom. Porque no Paraná eles falam muito moleque, todo menino é moleque. Esse moleque é bom, esse moleque vai vencer na vida. Sabe quando você escuta isso, você fala, caramba, agora que eu vou fritar mais. Então a minha vida sempre foi assim. E eu vendo o escritório do papai, a evolução, o crescimento dele, como as pessoas o respeitavam, eu falei, eu vou também encarar o direito. Porque é tudo que eu gosto. E eu via que o papai, aí tinha a diferença, né? Meu pai é excelente na escrita e na oratória. Mas no escritório, ele fazia as petições, todas. Ele redigia excepcionalmente. Já o doutor Jamil, que era sócio dele, que a gente chamava de tio Jamil, o doutor Jamil, ele era muito de relacionamento. Detestava, ele só assinava. Trazia qualquer papel. Ele trazia os clientes, ele captava. Era relacionamento. Eu falei, eu vou ser igual ao doutor Jamil, com o caráter do meu pai. Entendeu? Porque o doutor Jamil era explosivo, era sanguíneo igual eu, né? Sanguíneo, hemorrágico, esguichante, daquele jeito. Bem dominante. Total, né? E no sentido de, quando você é assim, você mesmo precisa ser temperado. Aí que é o gostoso. Que o seu temperamento não define as suas conquistas. A gente tem que entender isso, mas eles precisam ser, o nosso temperamento precisa nos ajudar. Então, muitas pessoas escondem-se atrás do seu temperamento para dizer que não conseguem. Então, eu sou melancólico, lesmático, fleumático. Assim vai ser assim, eu não consigo, não dou conta e tal. Ou eu sou sanguíneo demais, isso não é para mim, porque eu não aguento, eu explodo. A nossa justificativa nunca é para o mal. A Bíblia fala, isso é muito forte, esse texto eu preciso falar. Porque como alguém que vem do ensinamento bíblico, não existe nada que nos direcione melhor para o propósito do que o espiritual.
Foi quem nos fez, é Deus que nos fez. Então, a Bíblia diz, não temas. 366 vezes na Bíblia você vai ver não temas. Um para cada dia do ano. Uau. E até ano bissexto. Porque o ano 365, mas tem o bissexto que é 366. Quando você escuta não temas, Deus está trazendo para nós essa palavra para que você entenda. E ele diz assim, tende bom ânimo. Por quê? Porque ânimo, para a gente, pode ser para mal ou para o bem. Por exemplo, o cara que vai roubar uma quadrilha, ele tem ânimo. Ele está animado. Mas não é bom. Mas é para o mal. Não é? Bora roubar. Bora fumar bora não sei o quê. A gente que decide. É ou não é? Então eu decido, não, bora fazer o melhor. Eu vou ser o melhor na minha função. O melhor meu. O que eu posso ser. E aí eu decido isso. Então, de acordo com isso, eu estava cursando Direito. Só que no curso de Direito, acontece algumas coisas que a gente... Né, por exemplo, eu comecei a pastorear. Eu comecei a fazer conferências. Então, eu sempre fui... A minha memória é audiovisual. Eu quase nunca você vai ver caderno meu escrito. Você vai ver eu sentado na frente, prestando atenção. Porque na hora de responder qualquer prova, eu lembrava onde o professor estava, o que ele estava falando e respondia as palavras dele. Uau! É memória audiovisual. Já pensou, que maravilha. Pronto, eu sentava, guardava essa memória e eu sabia na prova o que fazer. Nunca reprovei por nota, mas reprovei por presença. Por falta. Presença, eu tinha que viajar, eu saía sexta, voltava na terça, e era congresso sempre assim. E um dia eu cheguei para o meu pai e falei, pai, deixa eu falar, eu estou gastando dinheiro à toa fazendo faculdade de Direito, e o meu propósito eu entendi que é ser pastor. É pastorear. Você estava cursando direito e entendeu que era pastorear. Por quê? Porque eu tinha um chamado lá atrás. Tinha um chamado. E isso foi muito legal. Esse chamado foi muito louco. Eu estava na casa da minha tia, em Brasília. Conta para nós. Não, é muito doido, né? Eu estava cursando Direito, na casa da minha tia, em Brasília. Eu não precisa nem falar isso, mas eu estava namorando a minha prima. E aí eu cheguei lá e foi nesse dia que ela terminou comigo. Então eu estava muito ruim, porque eu queria, né, o propósito, eu queria casar, porque eu estava cheio desse negócio de não. Eu sempre quis definir minha vida para partir para o próximo passo. E aí, quando ela terminou, estava assim, o telefone tocou, a minha tia falou, tem uma irmã querendo falar com você. Eu falei, uma irmã? Eu não conheço ninguém aqui. Quando eu pego o telefone, está assim, tu és dizimado da família, eu te chamei para o meu propósito. Uau. Não temas. E desligou o telefone. Só isso, Afonso, só falou isso. Eu falei, meu Deus do céu. Troço, como é que é isso? O que significa isso? Mas Deus sabe como eu escuto Ele. O momento que eu escuto, a hora que eu escuto e outra coisa, Ele me dá choque. Então, assim, ele sabe que comigo é no choque. Estava precisando daquela hora ali. Naquele momento, porque eu estava em um momento de decisão. No momento de decisão, a gente sempre diz, quando você está com a cabeça quente, não decida. Então, espera primeiro, pensa, para. Então, nesse momento, eu sei muito bem a hora de escutar Deus. E aí, quando vem uma palavra dessa, que você sabe que é de Deus, pronto. Eu falei, então tá bom. E aí eu comecei a agir nesse rumo. O que aconteceu? Falei, pai, eu estou gastando dinheiro à toa nessa faculdade e tal. Ele falou para mim, tudo que você começar, termina. Termina. Uau, isso é forte, hein? Aí eu jubilei, né? Que 8 anos. Sério? 8 anos, o vestibular só vale para 8 anos. Só, podia ter muito mais, né? E eu estava 8 anos fazendo o curso. O que eu fiz? Prestei vestibular, para você ver. Prestei vestibular, passei, terminei os 2 anos. Eu lembro do senhor lá na faculdade, sabe, acredita? O senhor acredita que eu lembro do senhor na faculdade? Mesmo? Eu acho que o senhor era da mesma turma que a minha prima, a Fabíola. Sim. Não é? Da mesma turma da Fabíola? Sim, e aí eu estava chegando, eu estava começando e o senhor estava lá já finalizando já. Aí eu posso dizer para você que eu não paro onde eu estou, mas ali na frente da faculdade tinha um negócio de cachorro-quente que era meu. Era? Era. Sério? Afonso, por que eu lembro? O senhor era da igreja Presbiteriana Renovada. Era. E aí, um dia, o senhor convidou todo mundo da faculdade, eu fui lá na sua igreja. E aí, quando eu cheguei lá, o senhor entrou na igreja de moto. O senhor lembra disso? Eu fiz muita coisa.
De repente sai uma fumaça, assim, entra. E aí o senhor entra na igreja assim, numa motona. E aí foi muito legal. Foi um sábado, um culto de jovens. É assim que a gente fazia. Foi muito, muito legal. Nesse dia eu falei, gente, eu gostei desse pastor. Mas a gente sempre vem com inovação de coisas que fazem pessoas sonhar. Eu sempre quis isso. Eu sempre gostei de inovação. Eu sempre gostei eu gosto de tecnologia. Eu gosto, por exemplo, podcast. Isso aqui, deixa eu te falar, isso aqui é uma reestruturação, né? Uma reconfiguração do rádio. É verdade, com certeza. Você está sentado falando e é gostoso. Isso aqui e eu faço rádio há quanto tempo? Eu amo estar nesse ambiente. Então, isso tudo a gente vai... E você está onde? Na crista, porque pegou tudo que foi agora colocado como mais moderno e estamos fazendo. E isso vai fazer o quê? Alcançar as pessoas do modo melhor para que elas também sonhem, queiram, cresçam. E tem conteúdo. Muito legal. Então eu estava lá e esse negócio desse ambiente nosso, né? Não, aí naquela faculdade acontecia cada coisa que a gente chamava de clubão. Vamos fazer o clubão, que é o quê? Reunir os jovens, reunir todos aqui para entender de Deus. Meu pai falou, faz o curso. Eu falei, fiz, terminei. Terminou. Quando eu terminei, eu já tinha casado. Sério? Já tinha casado? Eu casei 1 ano antes de terminar. Tá. Ué, eu não aguentei. Eu falei, eu tenho que casar. Casar logo. Eu ia casar depois de formar. Eu estava com 27 anos. A minha esposa com 19, 20 anos. Aposta, Kézia. E aí, o que acontece? Nesse momento, Deus faz um chamado específico, diretivo. Por quê? Eu estava com o meu curso de Direito. Aí você pensou, agora que eu falei, terminei, pronto, agora eu vou fazer meio a meio. Já que eu tenho, meio a meio. Meio a meio. Dou 50% de tempo para Deus, 50% para mim, e vamos fritar, põe o nome do meu pai, juiz de direito. Nossa, aí já chegava nome assim no estado. Não, eu ia dar 10% para ele. Tô te falando, meu Deus. prometi para ele, falei, eu vou te dar 10%, pai, pelo teu nome aí. E o senhor sabe que eu conheço muitos filhos de juiz que hoje são advogados muito famosos, que estão muito bem sucedidos, escritórios muito grandes, né? Então tinha toda a chance de ser um escritório poderoso. E seria porque eu já tinha feito contato com os escritórios do interior para fazer recurso para eles aqui no tribunal. Uau! Então, tipo assim... O senhor já estava... E eu não precisava nem sentar fazer nada. Pegava os processos que vinha, lia o processo e defendia. Você entende? Porque é o meu métier, né? Falar bem, talvez, se comunicar. Eu consegui tirar 10 em oratória na faculdade. Não sei como, mas eu consegui. Mas assim... Tem um dom aí, né? Isso é Deus, né? Você sabe o que a gente mais admira nas pessoas? É a parte de Deus que está nelas? É verdade. Porque todo dom vem de Deus. O dom vem de Deus. Então, quando a gente admira, e a Bíblia fala que essa admiração nossa precisa ser mirada para outro lado. Aí não adianta, a gente vai falar, cara, fala bem demais, ou canta muito bem, né? São os dons que a gente vai falando. E a Bíblia fala que é pelos frutos que se conhece a árvore, né? Então, uma coisa é você ter dom. Todo mundo tem. Outra coisa é você desenvolver o dom e dar fruto. A Bíblia diz que não é o que você recebeu, é o que você produziu. Gente, que forte. Não é legal? Isso, não é muito forte? E aí, quando a gente vê que a gente não está produzindo misericórdia, nós precisamos dar frutos, ter resultado, para que a gente possa louvar a Deus pelo dom que Ele deu. E a Bíblia diz frutos que vinguem para a vida eterna. E não são frutos que são débeis, não são frutos que são temporâneos, é frutos que só dá naquele momento e sazonais. Não, é um fruto eterno. Para fazer o quê? Para aumentar a graça de Deus sobre nós, para fazer com que o testemunho da glória de Deus resplandeça onde a gente passa. Então, e alcance mais pessoas. Alcance pessoas, as pessoas são alcançadas. Através do nosso testemunho, da nossa vida, do nosso fruto, né, apóstolo? E eles o venceram. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É verdade. Se você não dá testemunho, aí você fala, mas e aí, quando a gente erra, a gente conserta? Isso mesmo. O que está mais fácil de fazer é quando a gente sabe o propósito, errou, vai consertar. Tem caminho para conserto. Tem. Tudo na vida tem até para a morte tem solução.
É Jesus, né? A vida eterna. Então, você sempre vai buscar algo assim. Agora, existem situações e situações assim terríveis, né? Que a gente passa e que a gente olha e fala, eu tenho que dar um grau aqui, eu tenho que entrar e tentar resolver isso e ir para frente. E a gente começa a rir muito, né? Porque eu estava ajudando uma pessoa e tentando levar essa pessoa para... Ela precisou de um emprego. Eu falei, vamos embora, eu vou sair. Eu tinha me sido oferecido um emprego pelo governador. Como eu não trabalho no governo, a vocação não dá tempo. Eu falei, não, eu inclusive tem esse aqui para ir lá. E fui. Estou falando sobre esse propósito, sobre a oratória, né? A gente sentou na frente assim, eu falei, governador, está aqui, ó, essa pessoa é a pessoa para o cargo. Fala aí. A pessoa ficou assim... Não deu conta de falar nada. Não falou um A. Aí eu falei, não, porque ele é assim. Ela, tá. Não, mas o governador falou, está contratado. E essa pessoa é super gabaritada. Mas não conseguiu mas falar. Travou. Aí que está o negócio. A gente pode ajudar com o propósito da gente outras pessoas a encontrar o propósito delas. É verdade. É só a gente não ter, porque o mundo é egoísta, então tem que tirar o egoísmo, né? Tem que tirar o eu. O eu. Eu tenho que colocar muito mais, todo o orgulho, a Bíblia isso. fala essas obras da carne, e colocar virtudes. Vamos buscar virtudes. E uma virtude que eu acabei de falar, que eu comecei falando aqui, é a alegria. Bom humor. Bom humor. Faça tudo com alegria. É virtude. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz. Papai era pacífico. Longanimidade. Quando eu aprendi o que significa longanimidade, eu não tinha nem estupim. Tem gente que tem estupim curto, eu não tinha nem estupim. Eu explodia antes de pegar fogo. E aí aprender sobre longanimidade, sobre virtudes. Então, no seu propósito, busque colocar as virtudes. Todas elas vão fazer você conseguir chegar. Então, a virtude é amor, frutos do Espírito, né, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade é ânimo longo, é esperar até que aconteça. Nossa, é difícil. Mas é isso, né? Eu estava conversando com a Kezinha ontem, a gente sentou para dar tem que ter um pega para capar para reorganizar as coisas. Alinhar. Né? O alinhamento daquele que vamos falar tudo que precisa falar? Vamos conversar, porque assim, deixa eu te falar, não se faz transformação se não for na verdade. É verdade. Tem que ser porque a transformação só ocorre na verdade. Tudo que se quer transformar, que tem mentira, vai cair a casa. Não vai dar certo. Então, quando você traz a verdade, sempre, a verdade liberta. Só que a verdade precisa vir com as virtudes, vem com o amor. Se você vier com alegria, mas com sarcasmo e sem amor, você vai machucar a pessoa, não vai resolver. Então, são tantas nuances que a gente tem que olhar para chegar nesse propósito, fazer o propósito ir, que a gente só precisa fazer o quê? Sempre buscar por as virtudes do Espírito Santo em tudo que você vai fazer. Pensa antes, olha. Tem amor, tem alegria, tem paz, tem longanimidade, tem benignidade. Olha o que a Bíblia diz. Ata no teu pescoço a benignidade. Não queira o mal de ninguém. Muito forte. Não queira. Leva a bênção, benignidade, bondade, fidelidade. E aí vem a mansidão. Tem duas coisas que a Bíblia fala para a gente alcançar esse propósito que são fortes. Ser manso e humilde. Jesus falou isso. Ele disse isso, eu sou manso e humilde de coração. E aí ele diz, sede mansos. Aí você vai conquistar. O manso conquista a terra, o humilde conquista o reino dos céus. Uau. E no meio tem assim, bem-aventurados que choram. De vez em quando sempre tem que você chorar. vai dar um chorinho. Tem que chorar. Tem, porque o choro é bom. Apóstolo, mas vamos voltar, vem aqui naquela parte que eu queria que o senhor contasse. Que o senhor fez direito, terminou, aí falou, vou abrir escritório de advocacia, e aí de repente o senhor largou tudo para ser pastor, Por que eu larguei? Para viver o sacerdócio.
E eu quero ser conta por isso. Eu fui fazer um voto com Deus. Eu sou doido, né? Que você tem que falar assim, eu quero saber se é de Deus mesmo. Tudo comigo eu tenho que ter certeza. Uau, senão não faz. Quando você faz com certeza, você não larga. Não larga. Bora, vamos fritar. Aí mesmo que as coisas estejam difíceis, com problemas, você fala, não, mas eu tenho certeza que é esse o caminho. Pode vir o que vier. Bora, vamos fritar. Eu tô aqui, permaneço. Outra coisa que eu aprendi é não falar mal de ninguém. Fala bem. Se você não for falar mal, cala a boca, fica quieto. Porque um dia você vai ter que desfalar. Se você falou, um dia você vai ter que desfalar. É verdade. Então, não fala mal. Aconteceu alguma coisa, falou mal de você, segura a sua onda. Eu tenho esse princípio comigo. Porque isso vai ser bênção. O que eu estava falando? Fez um propósito com Deus. Isso, Senhor, eu vou fazer o seguinte. Aí isso também foi um sarcasmo meu, assim, velado. Porque eu tinha passado na primeira... A prova da OAB é feita em 2 dias. 2 fases. Duas fases. A primeira fase... Eu passei, peguei a nota na mão, falei, passei. Eu estava fazendo em Colinas. Tá. Eu fui fazer em Colinas a primeira fase. A OAB transferiu a sede para lá para fazer lá a prova da OAB. E a primeira fase eu passei. Todos passaram, fui o único que ele reprovou. Eu falei, por que o senhor fez isso? Eu falei, não, porque essa questão aqui, ela é discutível, mas você acertou. Então você passou. Precisava daquela questão para eu passar. Eu falei, e aí? Ele falou, não, você entra com recurso para você fazer a segunda fase, você faz lá em Palmas. Eu falei, doutor, eu já estou aqui. Estou esse final de semana só para isso. Por favor. Ele falou, não adianta. Eu estou decidindo e acabou. E riu na minha cara. Sério? Eu falei, quer que eu faça o recurso? Faça aqui agora. Eu escrevo aqui, assino e entrego para o senhor. Não vale para mim, não vale porque dia de semana eu só pego lá no expediente. Rindo. Eu falei, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa. Eu falei, despedi dos meus colegas, falei, eu vou embora. Aí o presidente em exercício da OAB olhou para mim e falou, eu estou precisando ir para Paraíso, você me leva? Certo, você acredita? Queria que o senhor levasse. Depois de falar que você não vai fazer a segunda prova. Nisso? Aí eu olhei para ele e falei, te levo. Bora. Trouxe ele para a casa dele, deixei ele em casa, esperei ele entrar e vim para Palmas. Estou em Palmas, entrei com recurso, foi assim, entrar recurso segunda-feira, isso foi no final de semana, entrar recurso segunda-feira, na mesma segunda-feira está deferido, você pode fazer a segunda fase. Por que não fez isso lá? Lá, que já estava lá. Então eu falei, tem alguma coisa. Tem que pensar. Deus. É um sinalizador essas coisas. O que o Senhor quer de mim? Chega um telefonema, tipo assim, depois de 3 meses, eu tinha esquecido dessa prova. Eu já nem direito eu sabia o que era mais, nem código eu tinha em casa. 3 meses para mim é muito tempo. Pensar uma coisa 3 meses, né? Tá doido. Aí eu tô lá, o telefone toca, é da UAB, senhor Sérgio. Eu falei, pois não, amanhã o senhor pode fazer a segunda fase, o senhor já está aqui pronto, porque o senhor passou na primeira. Eu falei, amanhã é que hora? 7h30 da manhã. Eu falei, pois não. Parei, fui lá, corri, peguei os códigos, corri na casa do meu irmão, fui no meu pai, comecei a pegar código, abri em cima da mesa, assim, todos os códigos, olhei e falei, o que eu vou fazer com isso? Fechei, marmelada na hora da morte, mata. Você sabia? Não adianta não. Qualquer coisa. Falei, deixa eu falar uma coisa. Senhor, amanhã eu vou fazer a segunda fase. Se eu não acordar amanhã para ir para essa fase, é porque o senhor não quer que eu trabalhe no direito, que eu seja um advogado. Mas se eu acordar, o senhor vai me fazer lembrar, que a palavra do senhor diz, tudo que eu estudei. O Espírito Santo vai estar comigo, porque toda prova tem esse segredinho. Não era só o memória audiovisual, não. Eu parava, antes de fazer qualquer prova, Espírito Santo, a palavra de Deus diz, que o senhor foi enviado para me fazer lembrar tudo que eu estudei e me ensinar aquilo que eu ainda não estudei. Então, eu estou aqui, eu vou fazer essa prova. Fazia a prova, passava em todas. Uau. Como eu já tinha essa técnica, eu já sabia, eu falei, vou passar. Agora, o que eu vou usar? Se eu não acordar e não for, é porque o senhor não quer. Coloquei 6 aparelhos. Na época, eu tinha um celular, aqui tijorola, a antena dele ficava aqui, você encostava na antena aqui. Foi, inclusive, ele que me ajudou a ganhar a quezinha. Que ela precisou fechar.
Ela viu e falou assim, o único cara que tem um tijolola um celular. aquele celular Gradiente. Ah, não, era bonito, era desse tamanho. poderoso. Assim, você carregava ele de lado, assim, ficava pesado. Mas eu lembro que eu coloquei o celular, o telefone fixo. Naquela época, você já viu que telefone fixo naquela época era preço de carro? Era, a gente trocava por verdade. casa, dava um telefone. Doido, né? Aí depois eu coloquei relógio de pulso. Relógio de operação. Relógio de pulso, televisão, um relógio de despertador. Eu sei que tinha 6. Eu contei, pronto. Pus todos no mesmo horário e comecei a rir. Falei, pronto, agora quero ver se eu não vou passar, né? Porque eu era doido para advogar. Eu sempre gostei desse... Porque do uma embate, coisa assim, porque né? tem uma coisa, ser pastor é muito bom. Ser pastor é muito bom. Você ganha em tudo de Deus. Você depende dele. Você depende dele. É uma dependência de Deus. Agora, quando você quer fazer o que você quer e ganhar o seu, você faz o seu salário, é diferente. E por isso que a Bíblia diz que o trabalhador ele tem direito ao seu salário e que o justo, que o pastor é digno também de receber, porque ele está trabalhando na obra de Deus. Agora, deixa eu te falar, eu queria tanto fazer direito, porque eu via tanta coisa diferente, podia ganhar muito. Falei, então eu vou ir para investir na obra de Deus. Né? Eu falei, tá bom. Então, senhor e tal. Dormi. Eu acordei, sabe que hora? 8h45. Nossa, não tocou um não despertador. Não existia isso. Se não tocasse despertador, eu acordaria antes. Eu nunca acordei tardão. Nesse momento da minha vida, você está ficando doido. Eu já acordei tarde quando eu ia dormir 6 da manhã. Aí eu peguei também uma época que de noite eu estudava muito a Bíblia, orava e tal, ficava até 4, 5, 6 da manhã, dormia até meio-dia, até 11 horas, ia almoçar e o dia começava, senão você não aguenta também, né? 6 horas. Mas naquele momento, não. E eu não acordei com nem... Sabe que eu acordei... Cadê o despertador? Perdi a hora. Peguei... Ali foi o urro. Eu dei um urro que a Kezinha falou, eu nunca vi você chorar, nem antes, nem depois daquele dia, daquele jeito. Ali eu entreguei meu Isaac, que era o meu propósito, era o meu desejo. Era o seu sonho. O meu sonho. Deixa eu te falar, os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Uau. Uma coisa que eu falo para você, não conheço ninguém dos meus colegas formados em Direito que tem uma vida como eu tenho. Abençoada, vitoriosa, né? Pode ser igual, mas ninguém consegue mais do que Deus. É verdade. Deus sempre vai te surpreender. Vai. Sempre. Uau, então, gente, todos os propósitos isso, né? de Deus na vida da gente, quando eles vão se cumprir, vai ser muito bênção, vai ser muito gostoso. E isso, para mim, me traz essa alegria de estar no altar. O senhor teve medo nessa hora? Tipo assim, meu lógico, Deus, agora... Lógico. Agora eu vou depender... Meu Deus! É depender de Deus. E o meu justo viverá pela fé. Meu Jesus! Sabe o que é isso? É tudo isso. É porque assim, tem hora... A nossa... Vamos lá, vamos fazer um negócio aqui que é legal. Sim ou não? Tem hora que a gente tem fé, tem hora que a gente não quer ter fé. É ou não é? Tem hora que a gente quer fazer, tem hora que você quer, não precisa dessa... Não precisa. E, na verdade, a Bíblia diz que não, é o tempo todo dependente de Deus. Deus nos quer dependente dele. É verdade. Deus quer que a gente... Essa para mim, foi a melhor de todas. Eu trago isso comigo. Esses dias eu estava lembrando, falando para Bianquinha, a gente não tinha Aninha ainda, e a gente fez um propósito, vamos viajar de férias para os Estados Unidos. Vamos. E aí, nossos vistos já tinham expirado, a gente precisava de vistos novos. E eu falei para ela, mas gente, você tinha que ter visto isso antes, vamos embora fazer aqui e tal. E a Bianca era pequenininha, era a primeira vez que ela ia para Disney entendendo o que era, que ela já tinha ido, mas no colo, então, que a gente que tinha ido, né? Mas aí é para levá-la. E aí, eu lembro que a gente chegou... na embaixada americana em Brasília, e você pegava no mesmo dia, saía no mesmo dia, eles tinham mudado. Hoje já mudou ainda muito mais. Mas naquele tempo você mudava e pegava no outro dia ou vinha pelo correio. E eu disse, não tem como. Eu tenho que... Era no outro dia, eu já tinha marcado para sair de Brasília direto. Nossa, a passagem comprada e não tinham visto.
Você sabe, né, como é que eu sou, né? Você sabe como é que eu sou, né? Mas já tinha marcado o visto, então para pegar naquele dia, já saí no outro. Já estava em Brasília, já ia embora. E a Bianquinha foi com a gente pro hotel, chegou no hotel. Pai, o que nós estamos fazendo aqui, filho? Nós estamos esperando o visto. A gente vai agora para a Embaixada dos Estados Unidos. Fomos. Chegamos lá, não, tá tudo certo. Só que amanhã a gente despacha para sua casa, em Palmas. Eu falei, não, eu preciso, tô indo amanhã. Então faz o seguinte, passa ali na pessoa, tá dentro da embaixada, e vê com eles no correio. Cheguei, ele falou, se o senhor quiser vir buscar aqui amanhã, dando tudo certo, vai ser mais ou menos 14h. O nosso voo era 6h. Você sabe, Brasília, meu Deus do você céu, tinha que ir às 2 pegar, depois você tinha que vir devolver o carro alugado. 3 horas sabe antes de estar no aeroporto. Isso aí, voo internacional. Bom, nós estamos ali e a Kezinha falou, não vai dar. Eu falei, amor, não fala não vai dar. Fala assim, vai dar certo em nome de Jesus. E a Aninha. Amém. E a Bianquinha, o que vai dar certo? Eu falei, bom, sabe o que aconteceu? Consegui chegar na embaixada, peguei, corri, falei para ela, vai direto para o aeroporto, pega um táxi, vai direto do hotel para o aeroporto que eu vim buscar. Cheguei, devolvi o carro alugado, corri, quando eu entrei, que nós sentamos no avião, que o avião está decolando, sabe aquele, que você dá aquela descarga assim, do céu, você olha, tá, eu aqui no corredor, a Bianquinha aqui e a mamãe na janela do avião, o avião decolou, a Bianquinha olhou e falou assim, a gente está indo, papai? Nossa, gente, Deus é lindo mesmo. Sabe o que eu entendi? A criança, ela depende tanto que ela vai aonde o pai leva. Uau. Ela não sabe nem o rumo que ela estava indo, ela só confiou. Falou que vai. Confia em Deus, que Ele vai te pôr no avião. Ser assim, né? É assim. Meu Deus, que forte. É assim, confiança. Confiar em Deus é muito bom, né? Ser filho de Deus. Então, o propósito desse é muito melhor que qualquer outro. Mas tem as suas guerras. Tem, eu imagino. Tem as suas guerras. Conta pra nós, apóstolo. Guerra tem pra hora valer. que o senhor tá falando assim, nossa, eu não quero saber disso mais não, porque tá difícil demais. Pelo contrário, eu falo assim, agora que eu quero mais. Apóstolo! Apóstolo, eu vou contar, eu tava esses dias desse jeito. Teve umas coisas que não deu certo, eu falei, agora que eu vou com tudo. É isso aí. Aí a gente se levanta assim e fala, agora que eu vou com tudo. Você, quando tem certeza, você não desiste. A gente é indesistível. É verdade. Não tem que desistir disso aqui. Gente, o tanto de guerra que eu já passei nesses últimos tempos e ficar e permanecer. E aí Deus vai dar a reviravolta da vida e volta tudo ao lugar. E aí, quem falou deixou de falar, quem fez e deixou de fazer, está todo mundo agora. Vai falar o quê? Quando Deus faz, está feito. Deus é bom, né? Não é lindo? Então, assim, os propósitos de Deus se cumprem quando a gente também pega para valer. Agora, tem coisas engraçadas, como, por exemplo, você sabe dos encontros com Deus, né? Inclusive, vai ter esse final de semana, vai ser muito legal. E aí... Vamos fazer a chamada. Vai uma pessoa, por exemplo, do tribunal, foi chamada para ir para o encontro. Uma pessoa, você fala, uma mulher distinta, né? Tem, então, qualificada, sabe o que está fazendo, né? E só que a gente sabe, as pessoas elas saem de mundos diferentes, né? Todo mundo vai para o encontro, e aí vai para o encontro com Deus, e está feliz aquele negócio. Quando chegava do encontro, a gente não tinha o cuidado de pegar o testemunho primeiro para saber qual era o testemunho para depois falar na frente. Não, vem todo mundo e conta aqui. Conta, eu lembro disso. Tem muito testemunho. E você sabe que um dos testemunhos que eu tenho é esse, né? Uma das coisas que a gente prega na igreja é que jogos de azar não são abençoados. Já fala que é jogo de azar. Tudo que é jogo de azar não é legal. Né? Não é de Deus, porque isso contrapõe a verdade bíblica. Mas tem pessoas que vêm lá da onde estão, é comum e tal, e essa pessoa chegou para dar o testemunho depois do encontro e olhou, e a gente, o testemunho de bênção. Eu falei, bora, frita aí, irmã. E a primeira coisa que ela pegou o microfone já, que a gente fica segurando o microfone para estar, né? Ter esse controle. Ter o controle. Pegou, eu falei, deixa, ela sabe o que está fazendo. Ela olhou para mim e falou, é paz e graça? Graça e paz? O que é? Eu falei, é graça e paz. Ela falou, então paz na graça. Já começou, eu falei, atravessou. Aí ela disse assim, essa igreja é de Deus. Eu falei, eu lá, eu não falei? Eu estou ali dentro de mim, né? Quero ver. Alguém vai falar que não é porque é. E ela disse...
É de Deus, porque eu estava aqui na sexta-feira, na quinta-feira antes, no pré-encontro. Quando eu fiz o pré-encontro, eu não tinha dinheiro, nenhum. E falou um nome assim, nem um puto para ir. Eu falei, tenho já no microfone. Eu falei, aleluia, Senhor, glória a Deus. Eu não tinha nenhum para ir. E eu falei, Senhor, eu quero ir, ainda quero levar mais 2. E falei, vou fazer um propósito com o Senhor. E fiz o propósito. Se eu passasse e pegasse uma raspadinha e ela desce, o valor, eu peguei, deu R$300, paguei para mim, mais para os 2, e estou aqui, e os 2 foram comigo, e a gente voltou abençoado. Olha aí, viu? Olha que legal. Aí eu olhei e falei, pois é, cada um na luz que tem. Mas tem coisas assim que são muito legais, que você olha e vê da onde a pessoa veio e como ela crê, né? Cada um anda na luz que tem. E aí a luz, a Bíblia diz, se a sua luz for trevas, quão grandes trevas serão? É verdade. Mas se você tiver uma luz boa, vai ter vida, vai ter plenitude. É verdade. A vida precisa ser encarada com bom humor. E aí é gostoso que você olha, você vê todos esses testemunhos e vê assim, todo mundo sorrindo e vivendo e crescendo. Ontem, por exemplo, eu vendo um casal chega para mim, perseguidos por causa de projetos de irem para Brasília para fazer... Você sabia que estão totalmente agora sendo perseguidos? É verdade. Mas é uma perseguição que não tem lógica, nem cabimento, não tem embasamento bíblico, inconstitucional, tudo isso. Como que você faz? Traz as pessoas para orar, traz instrução, mas agora, irmão, a vida te deu um limão, faz dela uma limonada. Se você ficar nisso aqui, então no final, quando eu vejo, eu já falei uma que eles estão rindo. Ah, não, apóstolo, a gente vem aqui morrendo de raiva de todo mundo, de todos, sabendo que está tudo errado, e a gente sai daqui sorrindo. Mas sabe o que é? A esperança e a fé nos fazem ver o mundo de forma diferente. É verdade. A gente precisa ver isso. Eu sei nem se eu estou fugindo do tá ótimo, tema. apóstolo. Sabe o que eu quero saber? Fala. Tudo é palavra de bênção que está edificando, né? As pessoas. É bênção demais. Apóstolo, qual é o maior desafio que o senhor vê hoje, assim, na sua carreira de pastor, de apóstolo, né? Quais foram, assim, os maiores desafios que o senhor já enfrentou? Porque às vezes as pessoas pensam, apóstolo, eu pergunto isso por quê? Porque às vezes as pessoas pensam, não, é bom demais ser apóstolo. Olha lá em cima do altar, todo domingo estão lá pregando, né? E às vezes as pessoas veem só as coisas boas e não sabem os desafios que o senhor enfrenta. Eu até vejo isso de uma forma assim, muito clara. A vida, ela sempre vai... Presta atenção nisso. Quando você olha a vida de Jesus, ele precisou morrer para nos trazer salvação. Foi. Então, tudo na nossa vida tem a ver com ter primeiro desafios para depois ter vitória. A gente não fala que tem que ter vitória? Só tem vitória é o quê? Quem passou por um problema, pela guerra. Guerra. E quanto maior a vitória, maior foi a guerra. Verdade. Não existe, maior foi a race, né, que a gente fala que o racing é a corrida. Quando você vai por exemplo, eu não sou campeão de Fórmula 1 porque eu nunca corri Fórmula 1. Não tenho nem possibilidade de ser campeão de Fórmula 1. Então, como é que você vai ser campeão em alguma coisa se você não lutou? É ou não é? Então, a vida traz isso para nós. Para ser apóstolo, que eu acho isso muito grande. Eu sempre acho isso muito maior do que eu. É uma responsabilidade muito grande. Isso é muito maior. Me colocar esse nome, eu tenho esse chamado, mas eu sou muito menor do que isso. Porque sempre o chamado é maior do que a gente. A gente tem que sempre achar... Sempre o chamado é maior. O propósito nosso é maior do que nós. Porque o propósito vem de Deus. Então, ele é algo eterno. Então, ele é maior do que nós. Então, eu sempre olhei o apostolado por isso. Mas quando eu olho para você e falo dos desafios, meu maior desafio é não desistir. Sempre. Por quê? Porque se tem uma promessa, quem fez a promessa vai cumprir, não desista, que a vitória é sua. Então, meu maior desafio foi, eu não posso desistir.
Eu não posso desistir. E eu sei que na minha desistência tem muita gente que vai desistir. Com certeza, porque tem muita gente ali atrás, seguindo, né? Formação, eu sou um formador de caráter, formador de propósito, formador de opinião. As pessoas se formam através de palavras que foram liberadas. Deixa eu te falar, tem gente que não faz negócio nenhum sem vir antes falar, apóstolo, eu preciso de uma oração do Senhor e um conselho. Tem grandes empresários, tem grandes políticos, tem deputados federais, senadores, tem gente de todo nível que vem para dizer a sua bênção. E tem gente que nem sabe o quanto isso é forte diante de Deus. Porque existem pessoas que Deus colocou para abençoar. Com certeza. E se essas pessoas forem buscadas, a Bíblia diz assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A prosperidade está no reconhecimento da bênção de quem Deus colocou aqui para te abençoar. Então isso para mim é uma responsabilidade muito grande. Como eu sempre disse, se eu falar uma frase errada, eu posso destruir uma geração. É forte, né? Eu preciso buscar sempre algo que a direção de Deus. E quando você está mal... Apóstolo, senhor, eu posso falar disso, porque todas as vezes que eu mudei de nível, mudei de fase na minha vida, foi através de uma palavra sua. Né? O senhor falava assim, eu lembro nitidamente do dia que eu recebi um convite para ir para o fórum, e eu estava assim, Senhor, e agora eu vou, me dá uma palavra, será que vai ser bom para mim? Eu cheguei na igreja, o Senhor falou comigo, o Senhor falou meu nome, Esli, Deus está te dando uma chave agora, uma porta aberta, entra por essa porta. O Senhor falou desse jeito. E aí, nesse dia eu falei, pronto, acabou, né? Não precisa ter medo mais, vou entrar nessa porta. Você sabe que isso é a recompensa maior, né? Você saber que pessoas entraram por portas de vitória porque Deus te deu uma palavra. Tem uma irmã na igreja. Direcionamento. Uma irmã na igreja, você tem uma ideia? Olha isso. Ela me falou esses dias atrás, eu não sabia. Ela está na igreja há quase 15 anos. Ela disse, quando eu cheguei, apóstolo, eu cheguei na igreja um dia, tinha chovido na minha casa, tinha goteira, chovia dentro de casa. Nossa. E gotejou na minha Bíblia nova. E eu fui para a igreja assim mesmo, porque eu queria ouvir Deus. Eu falei, Senhor, está chovendo aqui dentro, cadê as promessas, como é que estão? Tal. Quando eu entrei na igreja, o Senhor disse assim, e você que pingou água hoje na sua Bíblia, Uau. Deus está te dizendo que está mudando a sua sorte, está restituindo a sua vida, prepare-se, porque você vai ter sua casa própria, seu prédio próprio, seu negócio próprio, e... uma pessoa que na casa dela chovia dentro. Hoje ela tem o prédio próprio, o negócio próprio, a casa própria, os filhos prosperando. Porque ela creu numa promessa. A promessa é maior do que a circunstância. É verdade. Isso é muito forte. Muito forte. Isso é muito forte. Viver isso, né? Apóstolo, conta para nós, o nosso tempo está acabando, eu gosto tanto de conversar, gente, não, eu tenho tanta coisa para perguntar. Conta para nós o que faz o seu coração assim pulsar. Ainda, que faz, meu Deus do céu, isso aqui faz o senhor, sabe, levantar animado de manhã. Eu falei isso ontem. Enquanto eu não cumprir o meu chamado na íntegra, sabe o que eu quero fazer? Deus já está colocando algumas coisas que são assim, já de uma pessoa que já não está numa média idade mais, é um cara que Deus já está colocando em mim vontade de escrever cartas para a igreja. Que legal. Paulo escreveu cartas. Porque as cartas serão eternizadas. É verdade. E eu disse, Senhor, mas me dá temas que são assim, totalmente relevantes, que possam ser eternizados. Porque as cartas que foram escritas, então eu estou te falando isso porque uma das coisas que o apóstolo Paulo escreveu, combati o bom combate. Eu terminei a carreira e guardei a fé. É forte, né? Se você pega esse versículo e vai destrinchar, você está perguntando para mim, pode falar. Não, é porque o senhor falando isso, eu estava estudando isso essa semana, e falava assim, que se o apóstolo Paulo tivesse falecido
um ano antes esse versículo, por exemplo, essa carta parte não tinha sido não teria sido escrita, a gente não teria hoje. Isso aí. Já pensou que forte? É o que eu falo. Se eu preciso escrever isso, por quê? Porque quando eu olho, eu quero chegar e cumprir. Porque quando você fala, combati o bom combate, quer dizer que eu não fiz guerras erradas. Ontem eu falei sobre isso. Sabe quando a Bíblia diz assim, ele faz cessar as guerras? As guerras. Deus faz cessar as guerras. Ele faz cessar guerras que são bom combate. Então, se você está combatendo uma guerra que não é sua, você está puxando guerra que não é sua, que isso nunca acaba. Não vale a pena. Nunca acaba. Nunca acaba. E você fica acabado. Fica acabado. Você busca a guerra que não é sua. Então, assim, guerrei uma guerra que é sua. Ontem eu falei isso para um casal. Por que você foi guerrear essa guerra que não é sua? Nem eu guerreei essa guerra. É tão forte, tão alta, que você não precisava ter entrado nela nesse nível. Para quê? Fica, ou vence as suas guerras para você não pegar uma guerra e ficar pelo meio do caminho. Vença as suas guerras. Aí, tá bom. Então, combati o bom combate. Significa que ele não fez guerra errada, cumpriu o propósito. Aí ele fala, eu terminei a carreira, eu não parei pela metade. Lembra lá? Termina o curso de Direito, você começou, você termina. Então, nenhuma coisa na minha vida agora eu começo um projeto e deixo ele no meio. Eu vou até o fim. Uau, doê-la a quem doê-la. Isso é forte, Doa né? quem doa. Eu vou ter que terminar o que eu comecei. Por exemplo, tem quantas pessoas que começaram o curso de inglês, curso não sei do que, curso, não termina. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Não chega. O importante é começar, mas o melhor é terminar. Como termina? Então, terminar essa carreira significa que você vai deixar um legado. Agora, como que eu combato o bom combate? Como que eu termino a carreira? Guardando a fé. Então, para mim, o maior desafio meu é guardar a fé. Uau. É não perder a fé. Você lembra que a gente falou sobre isso? Sempre. A fé não pode jamais me deixar. Eu não posso deixar a fé. E a fé é o quê? É a convicção, é o firme fundamento daquilo que ainda não aconteceu. Então, quando eu olho e falo, assim é o que Deus prometeu, quando Deus traz para mim a promessa, e eu falo, isso vai se cumprir, então eu preciso crer, e se eu desistir, é o único modo de eu perder a fé. Não desista. Não desista. Vamos fritar. Ou aposto em tanta coisa que eu ainda queria perguntar e já acabou o nosso tempo. A gente pode ter mais um, a gente pode fazer um com a né? apóstola Kézia. Verdade, eu queria fazer. Aí eu quero estar junto. Com certeza, com a apóstola Kézia. Nós já pensou? Que maravilha. E aí já vão falar que eu não quero deixar ela fazer sozinha. Faz com ela sozinha. Depois a gente... Não preocupa, Deixa conversar o que for. Faz um com ela. Depois você faz um com o casal. Aí a gente pode deixar. Né? Apóstolo, se o senhor pudesse definir com uma palavra a sua jornada, a sua carreira, o seu ministério. Qual uma seria? palavra? Uma palavra. Extravagante. Extravagante. Sabe o que eu queria saber? Quais os projetos que o senhor está... Gente, é tanta coisa que eu quero saber. Quais os projetos que está impulsando, que o senhor quer colocar agora para crescer? Porque a igreja sempre fez grandes eventos, fez grandes projetos, sempre foi diferenciado, né? O que acontece é o seguinte, a pandemia foi uma pandemônio, né? A pandemia trouxe foi muito difícil. E na pandemia, nós tínhamos um projeto familiar que ele finalizou no início da pandemia, em 2020. Nós tivemos que ficar mais um ano fora. Foi lá nos Estados Unidos. Ficamos um ano nos Estados Unidos. A Kézinha já tinha terminado o curso que ela foi para fazer. Ela tem teologia feita nos Estados Unidos. Uau. A minha teologia é feita aqui no Cumaru, aqui. E ela fez... Você vê não é fraca, não, né? Ela está muito além. Agora, quando você vê que a gente terminou, ficou mais um ano, propósito de Deus, aí, que só para terminar aquele negócio que eu te falei, sabe o que eu fiz nos Estados Unidos para a gente sobreviver? Fui jardineiro. Já pensou? Sabe onde eu aprendi isso? Com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade. Sabe qual foi o testemunho dos americanos? Nós queremos que o Senhor faça o nosso jardim, porque quando o Senhor faz, as plantas são mais viçosas. Nossa. Eu escutei isso.
Eu escutei, falou, quando outros plantam, elas secam, elas não produzem. As mãos são abençoadas. Mãos abençoadas. Mas eu aprendi, Uau, sabe o quê? Que forte. Tudo que você fizer, faça para Deus. Sabe o que meu pai falava? Conversa com as plantas e abençoa. Eu ficava abençoando. Eu tenho isso, eu converso muito com as plantas. Pode conversar. Isso não é doidura, não. Apóstolo, nós temos que finalizar. Nós temos que finalizar. Eu quero que o senhor fale para nós qual é a mensagem que o senhor deixa para todas as nossas admiráveis, para todas as mulheres que querem crescer, prosperar, que querem viver o propósito. Qual a mensagem que o senhor deixa para nós hoje? A mensagem é: nunca desista do propósito de Deus na sua vida. Uau! Nunca desista. Never give up. Nunca desista. Porque só assim que você perde a bênção. Se você permanece, guarda a fé, a vitória é sua. Você sempre vai vencer. Guarda a sua fé na promessa de Deus. Que maravilha, gente, que maravilha. Amém. Gente, vocês foram muito abençoadas. Eu tenho certeza que todos aqui foram muito abençoados. Uma palavra que traz muito ensinamento para nós. Não desistir jamais daquilo que Deus já colocou no seu coração, né? Os desafios, os problemas vão ter, sempre. Mas a gente continua, né, com firme na promessa. Tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo. Anima com bem. Uau! Frita. Gente, foi maravilhoso o nosso encontro de hoje, nosso podcast maravilhoso com o apóstolo Sérgio Paulo Guimarães. Muito feliz, apóstolo, muito obrigada por o senhor estar aqui, parar ali o seu dia, tantas coisas que eu sei que o senhor tem, e o senhor, né, abriu esse tempo para nós. Muita gratidão, que Deus possa continuar abençoando e levando a sua voz ainda mais distantes, que a gente possa crescer e alcançar mais pessoas ainda, em nome de Jesus, que Deus possa fazer a gente viver realmente o nosso propósito, para a gente possa finalizar nossa carreira assim, combati o bom combate, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Que Deus abençoe você. Eu profetizo vitória sobre a sua vida. Quando você estiver vendo esse podcast, Deus vai estar transformando a sua realidade em bênção, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que maravilha, gente. Olha, um beijo no seu coração. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco, nos assistindo, seguindo, né, o Pod de Admiráveis. Continua conosco, porque a gente só traz aqui convidados assim de excelência, convidados admiráveis que trazem mensagens de Deus para a sua vida. Recebe essa profecia, porque você vai ser abençoado. É uma semana de bênção e de vitória que nós declaramos aqui para você. Eu quero te convidar para continuar, né, mandar esse vídeo para outras pessoas, nos seguir nas redes sociais. Fala o seu também, apóstolo. Meu Instagram, AP Sérgio Paulo. AP Sérgio Paulo. AP Sérgio Paulo, E da Igreja Nova Chance PMW. Nova Chance, .pmw. .pmw. Então pronto, gente. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Toda quinta-feira nós estamos aqui para trazer essa palavra de bênção, para inspirar você, para fazer você viver o seu propósito. Deus te abençoe. Excelente dia para você. Tudo de bom. Um beijo no seu coração. Fui!